Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa Alimento para a Alma. Este é o programa que procura dar a você a coisa boa para você se sentir estimulado, para você não perder a esperança, para que sua alma saiba que ela está na Terra com uma tarefa. Muita gente pensa que veio para a Terra só para sofrer, não é mesmo? Você que está aí com algum problema, um problema material, um problema de saúde, às vezes se questiona por que Deus fez isso comigo? Deus não gosta de mim, perde a força para lutar, se acha abandonado ou abandonada. Mas quando você compreende o funcionamento das leis do universo, você passa a perceber que se há alguma mentira ou alguma coisa muito errada, é exatamente este pensar de que Deus te esqueceu, que Deus é injusto, que Deus está fazendo mal porque não gosta do filho que criou. E isto porque quando você compreende o mecanismo, você descobre qual é o seu papel nesta grande máquina evolutiva que se chama vida, que se chama vida humana na Terra. Você tem uma tarefa a realizar e, às vezes, por não saber qual é, você cria problemas, tornando aquilo que você tem que fazer ainda pior, fazendo com que aquele momento difícil se torne ainda mais complicado. Eu conheço o caso de uma moça, veja só, ela queria muito unir-se a um rapaz. Ela tinha um sonho muito grande de ter uma família e ela gostava de um rapaz que não gostava dela. Ela já havia tentado várias vezes, já havia insinuado o seu afeto, já havia mandado notícias, mandado recados, mas nada do rapaz querer saber dela. Então, ela arquitetou um plano. Sabe o que ela pensou? Bom, se eu ficar numa situação ruim por culpa dele, é capaz dele ficar comigo. Então, olha só o que ela fez. Ela descobriu por onde que o rapaz passava de carro todos os dias quando ia para o trabalho. E então, ela planejou. Quando ele passar, eu vou me atirar na frente do carro dele. Aí ele me atropela. Aí eu vou sofrer algumas escoriações, alguma coisinha assim. Ele vai ficar com pena de mim, vai ter que me tratar, porque a culpa foi dele, ele que era o motorista. E aí então ele tem um dever moral de ficar comigo. Parece bom o plano, né? Resultado: ela realmente se jogou na frente do carro do rapaz, o carro bateu, ela caiu, ela fraturou a base da coluna, ficou paralítica para o resto da vida. Passou a ter que andar numa cadeira de rodas e nunca conseguiu ninguém, nem o rapaz, menos ele ainda, e nenhum outro que pudesse ter vontade de, ainda que ela não fosse lá uma beldade em beleza, com o tempo gostar dela. E ela viveu mais 50 anos na cadeira de roda. Puxa vida, às vezes a gente tem que enfrentar um período na vida de solidão para a gente amadurecer, para aprendermos a valorizar o afeto alheio, para observarmos como é difícil ter que enfrentar certos problemas ou certos desafios pessoais sem ter uma companhia. Mas se você souber administrar isso e aprender o que esta lição tem a te ensinar, se nós tivermos a sabedoria de compreendermos os motivos de uma dificuldade em nosso caminho, nós esperaremos
Com o tempo, aprenderemos o que for necessário e você vai perceber que naturalmente isto vai se equacionar. Mas ela quis fazer a coisa depressa, ela não quis esperar. Aí você pergunta assim, mas André, quem garante que ela veio com a prova ou a expiação de ser paralítica? Não, eu garanto. Você garante? Garanto. A lógica da vida garante. Se ela precisasse deste tipo de provação, este acontecimento se daria naturalmente. Ou ela sofreria um acidente involuntário, ou ela teria uma doença que atingiria os nervos motores, ou ela sofreria algum tipo de evento traumático. E então ela ficaria numa cadeira de roda. Ela não veio com a expiação da paraplegia. Ela criou a paraplegia. Porque ela queria, com esta deficiência, mas não a paraplegia, ela só queria dar um susto, ela queria ficar um pouquinho machucada, para o rapaz ficar com peninha dela e quem sabe começar a namorá-la ou cuidar dela por um tempo. Mas ela errou na medida, alguma coisa que ela não tinha previsto aconteceu e pimba. Se ela não tivesse ficado em casa, se ela não tivesse saído da rua, se ela não tivesse pensado nisso, estava de pé. Talvez já casada, com filhos, com netos. Mas ela criou uma problemática que gerou todo o restante. Então, eu posso dizer a você que ela não, no caso específico dela, ela não precisava passar por isso. Só que tornou-se algo pior do que a solidão, porque agora era a solidão na cadeira de roda. Antes era a solidão em que ela podia se locomover facilmente, ela podia sair, ela podia ir para toda parte. E quem sabe, em algum lugar, alguém ia gostar do seu jeito, ia admirá-la dançando, ia ver a sua estrutura física se deslocando para cá ou para lá, ia admirar algum dos seus atributos pessoais, ia se encantar com a sua inteligência e ia ficar com ela. Podia não ser um príncipe encantado, nem ser aquele rapaz que ela gostou, mas alguém estaria apresentando-se para sair com ela e tirá-la desse estado. Então eu digo a você, nós fazemos isso sempre. E quando nós não conhecemos os mecanismos, quando nossa vida é levada pelo nosso impulso, impulso do prazer, impulso do desejo, impulso da ambição, impulso da violência, impulso do ciúme, nossos sentimentos adulterados, eles são ferramentas e combustível para que aquilo que poderia durar X tempo se complique e passe a durar 20 vezes esse X de tempo. A tarefa do alimento para a alma é a de chegar até você pelos mecanismos da lógica, no discernimento destas leis. E quando você tem em seu coração a convicção de que Deus não está desejando o seu mal, quando em sua vida há essa certeza de que se você está passando por este problema é para aprender alguma coisa com ele, você se lembra do que fazia com seus filhos. Quando o seu filho chega em casa ou chegava em casa com algum problema para fazer de lição, você via que ele estava ali com a cabeça saindo fumaça, mas você dizia para você mesmo, isso é um problema que ele tem que resolver. Porque eu já sei, não adianta eu diminuir a aflição que ele está passando, porque tem que ficar em casa, não pode jogar bola, não pode sair com as amigas, tem que ficar ali estudando até decifrar, até realizar o problema corretamente. Não adianta você querer facilitar para ele e ele não aprender. Então você passa e vê, filho, tá, já resolveu o problema? Ai, mãe, ainda não. O
que você está precisando? Está precisando que eu faça um lanche para você? Quer um suco? Eu faço um suco, faço um lanche. Você vai tentar dar a ele o que possa diminuir as suas carências naquele instante. Mas não adianta você sentar, sai daí filho que eu vou fazer o problema para você, você leva para a professora, ela te dá nota máxima. Não. Pais e mães que são honestos no dever de criar seus filhos, sabem que é preciso deixar a criança enfrentar os problemas que na vida dela são medidos pela escola, medidos pelo nível em que ela se encontra para que ela salte para o nível seguinte. Quando você está no primário, quais são os desafios? Escrever na linha. Caderno de caligrafia é odiado pelas crianças. E aí o que acontece? Como elas não se dedicam, elas saem da escola com os garranchos que nem elas mesmas entendem. Se tivessem se dedicado um pouco mais, se tivessem disciplinado o movimento das mãos, se não se contentassem em apenas fazer garranchos que ela compreenda, teriam uma letra boa. Mas aquele é o nível da criança. Depois vem na matemática o quê? O entendimento das operações. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Aí vem aqueles problemas. Joãozinho foi na feira, levou 20 reais. Cada laranja custava 5. Quantas laranjas Joãozinho comprou? Nossa, a gente dá risada deste problema. Mas para a criança ela fica lá, Joãozinho foi na feira, levou 20. Então algumas pessoas têm que fazer desenho, tem que pôr quantas laranjas, o 20, quanto cabe do preço de cada laranja no 20, para a criança entender o mecanismo. Depois que ela entendeu, vem a tabuada do 1, a tabuada do 2, a tabuada do 3, aí é fácil. Mas depois do 5 vem a tabuada do 6, depois vem a pior delas, que é a tabuada do 7, depois a tabuada do 8. 7 e 8 são os terrores da escola, mas são o quê? São básicos. Se você ensinar as coisas corretamente para o seu filho, ele vai passar de ano muito bem. Mas se você fizer por ele, ele nunca vai aprender tabuada. Vai estar na 8ª série fazendo conta errada. Ou precisando daqueles lapisinhos que vinha com a tabuada escrita. Lembram disso? Então, o entendimento das leis do universo é a mesma coisa que você faz com o seu filho. A divindade permite que cada um de nós passe por aquele problema para superá-lo. Não porque nos odeia. Deixa a gente estagiar naquele nível para que nós nos desenvolvamos neste patamar, a fim de que depois se construa o patamar seguinte solidamente sobre o patamar anterior. E então precisamos de doenças. Sim. Ou porque nós fizemos coisas erradas no passado, ou porque estamos fazendo agora. Quando nós trouxemos do passado para cá, nós não temos muita escolha. Porque o equívoco contamina o espírito. E se ele não é capaz de ressarcir o erro cometido em uma vida, ele leva de herança para a vida seguinte. E vai ter um corpo que estará enfermo exatamente no ponto em que nós, na outra existência, estragamos a matéria boa. Agora, ao lado disto, o que acontece? Nós temos uma quantidade de enfermidades ou problemas de saúde que não precisávamos. É a história da moça que se jogou na frente do carro para ver se saía da curva do rio, saía do enrosco, saía do atoleiro afetivo. Nós não precisávamos de doenças que hoje nós temos, por quê? Porque não vêm do nosso passado, são criadas por nós, pelos nossos abusos, pela nossa invigilância, por guardarmos coisas que não são boas, por usarmos materiais e substâncias que são nocivas. Quando nós fazemos estas coisas que não são adequadas, nosso corpo vai recebendo toda esta dose de coisas ruins
E chega um momento, ele tenta administrar tudo isso, mas chega uma hora que ele está tão desgastado que as forças deletérias que fazem parte da vida material, elas começam a ganhar a guerra. Ao invés de você ser um ajudante dos seus defensores, você estava lá cercado de inimigos, tinha toda uma barreira como uma proteção ao redor da sua cidadela. Você é o governante daquele castelo. Tem a ponte elevadiça, tem o fosso de crocodilos, tem as balaustradas, tem os arqueiros, tem o óleo fervente. Mas o que aconteceu? Ao invés de você manter tudo isso funcionando a seu benefício para proteger do ataque dos inimigos, dinheiro. Eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou gastar minha saúde para ganhar dinheiro. Então você saiu do castelo e não se preocupou em fechar a porta. E você cobiçava aquilo que era brilhante, e do lado alto você viu uma mula cheia de ouro, você mandou abrir a porta para a mula entrar. Entrou ouro no castelo. Então, você, ao invés de cuidar da alimentação, de guardar o que era bom e jogar o lixo no lixo, você passou a se entregar a todos os excessos. Ao invés de comprar comida, comprava vinho, aguardente, fez um estoque e espalhou isso para todos os defensores. Os arqueiros estavam todos embriagados. Os que tinham que tomar conta da porta movediça estavam bêbados, estavam dormindo. Os que cuidavam do fosso esqueciam de abrir a água para ele ficar no nível adequado, e o jacarezada toda tinha que acabar fugindo do poço porque ele ficava muito baixo. Todas estas coisas vulneravam o castelo pela ação do próprio dono, pela invigilância daquele que tinha que administrá-lo. E então chega o dia em que os inimigos que estão do lado de fora percebem que a porta não foi fechada direito, que a mula com um carregamento dourado conseguiu passar, que a bebida tomou conta e todo mundo está relaxado, ninguém está mais preocupado em tomar conta do castelo, eles invadem. E aí, depois que entram, devoram tudo, destroem o que podem, furtam e saqueiam, até matar o dono. Por esse motivo é que nós temos na Terra tanta gente que não precisava estar doente, mas está. Tantas pessoas que, herdando algum sofrimento de outra vida, poderiam estar só com ele, mas estão tão caprichosos no piorar a sua situação, que já tem 3, 4, 5 problemas de saúde a mais por gosto, por prazer. Desta forma, a culpa não é de Deus. Já não era antes, porque nós tínhamos compromissos de vidas passadas pelos nossos equívocos. E agora, a culpa continua sendo daquele que abusa, daquele que usa mal, que não sabe como se conduzir e que procura fazer o que é mais fácil, o que é mais gostoso, o que dá mais prazer, mesmo que isto desgaste. Então, entendendo o mecanismo, e ao perceber isto, você terá em mãos uma chave que muita gente procura, sabe onde? Em cartomante, ledor de sorte, vidente. Pagam uma nota para essas pessoas dizerem qual vai ser o futuro. Quando de verdade o futuro está em nossas mãos ser construído. Sabe por quê? Vamos aqui dar um exemplo simples. Outro dia eu estava no caixa de uma padaria, fazendo pagamento, quando entrou um homem que estava com muita pressa. E ele então pediu licença, perguntou para a caixa se ela tinha um maço de cigarro X. A moça disse que tinha. Ele então, você pode me dar um? Ele queria comprar um maço. Pois não. Quanto é? O maço custava quase R$15. Um maço de cigarro. R$15. Um maço de cigarro. Ele pagou, foi embora.
Já era quase 9h30, 10 horas da noite. Ele já devia ter fumado outro maço de cigarro durante o dia, estava sem. Porque se é começo do dia, ele estaria comprando, mas está no fim do dia, não é? Mas vamos supor que ele só fumasse aquele maço. E ele fumasse um maço por dia. E eu não estou aqui falando que ele vai se matar por causa da nicotina e das outras 4.200 substâncias que existem lá no cigarro, que são nocivas. Mas veja só, se ele comprar um maço por dia, são R$15 por dia. Em 10 dias, são R$150. Em 30 dias, são R$450. Em 10 meses, são R$4.500. Em um ano, são R$5.400. Fumando um maço desse preço por dia. R$5.400. Que ele transformou em fumaça e em problema de saúde. Se fumar há 10 anos, são R$54.000. Já pensou nisto? Isto é o preço de um terreno. Essa pessoa é rica. Ela não sabe, mas ela é rica. Se ela guardasse aqueles R$15 todos os dias, ao longo de 10 anos, ela teria muito mais do que R$54.000. Mas ela foi e torrou R$15. Hoje, amanhã, depois. E fez isso pelo prazer de jogar fumaça para dentro e para a atmosfera. Inutilmente. Porque isso não lhe acrescentou nada na vida. Não fez essa pessoa ficar mais inteligente, mais culta. Ela não fumou determinada marca e depois saiu falando chinês. Fume tal marca, que quando você terminar 1 ano de cigarro, você sai falando alemão. Não. Ou você vai conseguir um PhD em alguma ciência. Também não. Ou seja, ela só piorou a sua situação, dos dois lados. Na saúde, porque contaminou seu corpo com 1 ano de fumaça para o cérebro, para o coração, para as artérias, para os alvéolos pulmonares, para o processo da pressão, da circulação, para o fígado. Vai ter que gastar dinheiro, vai ficar propensa a gripes, pneumonias, vai ter que ir para o hospital com mais facilidade, vai estar abrindo a porta do castelo com bastante amplitude para os vírus e bactérias, seus inimigos, ingressarem. Agora, além disto, ela ficou, em 1 ano, R$54.000 mais pobre. Quem tem R$54.000 para transformar em fumaça, não é pobre, é rico. Entender estas coisas faz você valorizar os ensinamentos que estão nesse livrinho. Olha só. Olha que pequenininho. Parece uma caixinha de fósforo. Aliás, é mais fino do que uma caixinha de fósforo. Chama Leis de Amor. Vocês verão o livro na tela. É uma obra que contém 8 capítulos. Nós estamos tratando deste exemplar precioso num programa de rádio que nós fazemos na Rádio Boa Nova. Todas as segundas-feiras, às 15 horas, o programa vai ao ar na Rádio Boa Nova. E nós estamos com este programa também apresentado em nosso canal no YouTube. Apesar de ser programa de rádio, ele também tem imagem. Olha que legal. O livro Leis de Amor está sendo comentado por mim e pela Solange Godoy, a minha esposa, neste programa que fazemos. E desde o primeiro capítulo, ele é muito especial, porque é uma obra escrita através de 2 médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E quem escreveu através dos 2 médiuns foi o espírito Emmanuel. Emmanuel, então, vai respondendo perguntas que lhe fazem. E o primeiro capítulo, que já foi abordado, e você poderá encontrar o capítulo todinho já no nosso canal do YouTube, você vai ver o endereço também na tela. Ele fala sobre causas espirituais das doenças. Emmanuel vai explicar
O que é que nossos comportamentos produzem de enfermidades para o nosso corpo de agora? Como é que, por exemplo, uma pessoa muito inteligente, um intelectual que usou mal a inteligência, como é que numa vida futura ele pode padecer? Qual é o efeito da inteligência mal utilizada num corpo futuro? Esse é o mapa. Eu disse para você, não vai em vidente, não vai em lugar nenhum, você de graça poderá saber o que você quer para o amanhã. Se você souber usar os seus recursos de agora, não precisará sofrer amanhã. Mas se você não souber, tenha certeza que você está com a sua assinatura solicitando as dores físicas, morais e emocionais que você terá que enfrentar amanhã. Então, ele continua. O que acontece com os artistas que não souberam usar do seu talento de maneira adequada? Que doenças eles podem pedir para voltarem numa outra vida, a fim de resgatar os seus equívocos? Artistas são importantes porque eles, de uma certa forma sutil, subliminar, eles organizam o pensamento de muita gente e muita gente acaba indo para o buraco por causa dos maus exemplos. Os oradores, as pessoas que têm influência, as pessoas que falam bastante e que possam influenciar negativamente os outros. O que vai acontecer com eles no amanhã? Como eles vão pedir para resgatar esses equívocos? E os viciados no sexo? Os que se deixam arrastar pelas tendências da sexualidade desenfreada, como eles encontrarão o novo corpo? Cada um de nós vai plasmar isto com as nossas atitudes. E Emmanuel, então, está neste primeiro capítulo, esse é só o primeiro, está falando com todas as letras. E nós estamos contando para você aproveitar. Leis de Amor está no endereço eletrônico que você está vendo no YouTube, no canal da TV Alvorada Espírita. E você vai ter nos próximos capítulos, veja só, parentesco e filiação, depois a escolha social e a escolha profissional, um capítulo que vai falar sobre o divórcio, suicídio e aborto, perguntas e respostas que Emmanuel vai responder a respeito, divórcio, suicídio e aborto. Depois um outro capítulo que vai tratar do tema obsessão. Depois o capítulo que vai falar sobre as consequências do passado. E mais dois, cujo título são o tratamento das doenças e o espiritismo. E por fim, a redenção. A redenção é o ponto final. Como sair destes problemas e vencê-los? Redimindo-se. Leis de amor. Não é de vingança, não é de perseguição, não é de raiva de Deus em relação aos seus filhos. São leis de amor que governam a vida. Aprenda. Alimento para sua alma é te dar comida para você não sofrer, para você ter esperança, para você conhecer caminhos que te façam mais feliz e façam a felicidade dos que estão à sua volta. Nós não estamos vendendo esse livro. Esse livro pertence à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nós estamos comentando este livro para que você aprenda com essas belezas, dividindo com você. Muito obrigado pelo seu carinho. Espero que você possa aproveitar as riquezas que estão aqui, como nós temos aproveitado por ouvir, por ler, por fazer um programa de rádio. Nós aprendemos muito. Obrigado por você estar atento, por você não deixar a vida passar desapercebidamente. Você é um agente, você não é um telespectador. Você é o ator, mas você também é o escritor. Melhore a sua vida com coisas simples. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Um grande abraço, até o próximo Alimento para a Alma e muita paz.